Amém? Vamos dar início ao nosso culto. Se você puder ficar de pé, fica à vontade. Se puder ficar sentado também, fica à vontade. Mas que você venha conseguir adorar o Senhor, venha conseguir se alegrar a presença de Deus. E venha conseguir nessa noite adorar a Deus com todo o coração, se entregando e dando o seu melhor para Ele. Amém? Se você puder fechar os seus olhos e nesse momento colocar todos os seus pensamentos em Deus. Coloque todo o seu coração no Senhor. Que você venha agradecer a Deus por mais um dia.
Agradecer pela semana que acabou, mas a semana também que está se iniciando. Sabe, começa a colocar-se diante da presença de Deus nessa noite e comece a se entregar diante dele. Peça, Deus, eu quero te sentir hoje nessa noite. Eu quero sentir o seu toque, eu quero sentir o seu abraço, sentir o seu consolo. Eu quero sentir a tua presença nessa noite. Sabe, esteja com o coração sensível à presença de Deus e disponível à presença dele. Que hoje o Senhor vai derramar sobre a sua vida aquilo que Ele preparou para você receber hoje na presença dele. Que em nome de Jesus você vai tirar todas as barreiras que possam atrapalhar você de sentir ao Senhor, você de adorar a Deus de todo o coração, se entregando e querendo dar o melhor para Deus, porque Deus merece o nosso melhor. E ainda quando nós damos o nosso melhor, ainda assim é pouco, porque Deus sempre merece muito, muito, muito mais. Mas como diz a palavra, Deus, Ele não resiste um coração quebrantado, Ele não resiste um coração entregue. Então que em nome de Jesus essa noite você venha se entregar ao Senhor. Quando você chama, Ele vem. Ele nunca, jamais te deixará. E ao abrir seu coração e dizer, Jesus vem, logo Ele diz, estou aqui. Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem, saltando sobre os montes, Ele vem. Sentir a presença dele e entender que você é Deus.
encontrar nessa noite. Deixa o Senhor te tocar nessa noite. Te derrame na presença dEle. Sabe, diga que você o ama, que você quer mais dEle, que você quer ser encontrado e encontrada por Ele, não somente em um dia de domingo, mas todos os dias, onde você se encontra com o Senhor, onde você vive uma vida que agrada a Ele, onde você o adora, onde você quer viver a vontade dEle, onde você quer ser a ovelha que se entrega todos os dias, a ovelha que se parece com o seu pastor, a ovelha que obedece ao seu Pai. Que você venha sentir a presença dEle, o toque dEle, que você venha sentir realmente abraçado pelo Pai, amado pelo Pai, que o amor dEle, que é abundante, venha ser derramado sobre a sua vida nessa noite. Continue em espírito de adoração. A próxima canção também fala sobre vir à presença de Deus. Fala sobre a presença de Deus, do Espírito Santo ser bem-vindo. Sabe, então comece a declarar isso na sua oração, na sua adoração. Espírito Santo, você é bem-vindo. Espírito Santo, eu quero te sentir hoje. Espírito Santo, eu quero agradar ao Pai hoje. Me ajuda a adorar. Me ensina como orar. Me ensina a levantar uma adoração que chegue até o trono de Deus. Comece a falar, comece a adorar no seu lugar. Comece a pedir para o Espírito Santo te ajudar. Porque realmente tem vezes que a gente não sabe quais palavras usar, ou como falar, ou o que dizer. Mas Deus, Ele quer o seu coração entregue. Ele quer o seu coração diante dEle, se derramando. Ele quer a sinceridade das suas palavras. Aquecer os
palavras soltas. Quando nós pedimos para Deus fazer de novo, é para Ele fazer novamente aquilo que fez o nosso coração arder. Quando a gente sentiu o desejo de ir para Ele. O que é que falta em você que já não tem mais? Que você sabe que era seu e que hoje não tem mais. É nisso que nós cantamos. Faz de novo. Trazer um vento novo sobre essa brasinha que ainda está acesa, mas que talvez não é mais a chama que foi um dia. Isso vale para todos. Para mim, para a Fiana. Se nós não continuarmos colocando lenha no altar, a chama vai diminuindo, e a gente vai achando isso normal. Então, quando nós estivermos cantando essa parte do faz de novo, e nós estamos clamando para Ele fazer de novo, pense naquilo que você era ou em quem você era, que hoje você já não é mais, ou se ainda é, não é mais da mesma forma. Faz de novo teu povo bate mais uma vez. De novo.
coração vai ser uma boa terra onde a tua palavra, Pai, vai ser lançada e vai gerar fruto, Deus. Traga, Deus, em nome de Jesus, arrependimento, traga cura, Pai. Traga, Deus, em nome de Jesus, consolo, confronto, aquilo que cada um de nós precisar hoje, Pai. Aquilo que o Senhor sabe, Deus, que nós precisamos hoje. Que o Senhor vai derramar, Pai, através dessa palavra. E que em nome de Jesus, que o inimigo não venha roubar, Pai, essa palavra do nosso coração, da nossa mente. Mas que nós venhamos, ó Deus, pensar e refletir nela durante a nossa semana. E isso venha gerar transformação em nós. Venha gerar, Pai, fidelidade ao Senhor. Venha gerar, Pai, confiança em Ti. E a cada dia, Pai, transformado por Ti. Para que possamos ser aquilo que o Senhor nos chamou e criou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa palavra de hoje é: nada pode parar o que Deus quer fazer, ou ninguém pode parar. Existem coisas nas nossas vidas que a gente consegue parar, que as pessoas conseguem parar, né, impedir, mas aquilo que Deus quer fazer, nada pode parar. Aquilo que Deus quer fazer na sua vida, nada pode parar. Né? As circunstâncias podem tentar atrapalhar, as situações, as pedras no caminho, e até mesmo o inimigo, né, usar situações, usar pessoas para tentar impedir. Mas nada pode parar aquilo que Deus quer fazer e o propósito dele na minha e na sua vida. Quem tiver com a sua Bíblia e quiser abrir em Êxodo 1, a partir do verso 15, a gente vai falar um pouco sobre Moisés. Muito também. Em duas. Êxodo 1, a partir do verso 15. A partir do verso 15. Diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Cifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-a viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras de Faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo o menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. A gente vê aqui, né, que o rei mandou matar todos os meninos e ele estava preocupado porque o povo israelita estava crescendo, né? E deu essa ordem para as parteiras: toda criança que nascer menino pode matar. Né? Pode matar. Depois viu que as parteiras não tinham obedecido o que ele tinha dito. Ele mandou jogar todas as crianças, né, que fossem meninos, no rio. E a gente vê aqui que começa, né, uma trajetória para atrapalhar o que Deus estava prestes a fazer na vida de Moisés. Em Êxodo 2, do 1 ao 10, diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus.
Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar a mulher dos hebreus para aumentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o aumentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. É muito interessante na história de Moisés, a gente vê que nos versos à frente, né, que nós vemos primeiro, a partir do verso 15, que teve essa ordem, né, para matar todos os meninos. E a mãe de Moisés teve uma brilhante ideia, né, vou colocar ele no rio, né, e com isso a filha de Faraó ouviu e quis Moisés, né, quis cuidar de Moisés. E o engraçado disso tudo é que a irmã de Moisés era muito esperta. Ela falou: se você quer que eu leve ali uma senhora para aumentar essa criança, esse menino, né? Que era a própria irmã de Moisés. Então a gente vê que no nascimento de Moisés, né, existia essa ordem para matar os meninos. Mas o cuidado de Deus com Moisés era tão grande que a própria filha de Faraó cuidou dele. Imagina, Moisés estava no lugar, né, estava sendo cuidado pela filha daquele que queria o matar. E quantas vezes nós podemos ter na nossa vida ou na nossa caminhada passando por situações semelhantes, né? Situações que querem, às vezes, não tirar a nossa vida no sentido literal, mas querem nos roubar daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem preparado para nós. Mas nós vemos que, assim como Deus preparou para Moisés, a gente vê como se fosse uma estratégia, né? Um escape, uma solução. A gente vê o cuidado de Deus com Moisés, de colocar ele num bom lugar, né? Por mais que fosse muito ruim ter que matar todas as crianças naquela época, Deus livrou Moisés para que ele não morresse, para que assim, lá na frente, né, ele pudesse cumprir aquilo que ele tinha para Moisés. E a gente vê o tamanho cuidado de Deus com Moisés, que ele foi amamentado pela própria mãe e cuidado pela própria irmã. Quantas vezes nós não percebemos o cuidado de Deus por causa de situações ruins que acontecem em nossas vidas? Se a gente for olhar para a história de Moisés e olharmos apenas para o lado ruim, de pensar: poxa, eu nasci e queriam matar todo mundo, quase que eu fui junto também. Não é só pensar o lado ruim das situações, das coisas. Quase que eu morri, fiquei sem minha mãe depois que cresci, sem a minha família, fui adotado. Imagina se Moisés começasse a pensar dessa forma, né? E a se lamentar e a reclamar com Deus. E a gente faz isso quando acontece algo nas nossas vidas. Ao invés de olhar e pensar: o que Deus quer fazer através disso? O que Deus está querendo fazer através disso que está acontecendo na minha e na sua vida? O que Deus quer fazer através, né, de situações ruins nas nossas vidas? De a gente olhar quão ruim, né? É uma criança ser afastada da sua mãe. É uma criança ficar longe da sua família. É muito ruim você olhar por esse lado. Mas olhar pelo lado do que Deus estava fazendo através disso, nós conseguimos enxergar o cuidado de Deus. Nós vemos que mais à frente, Moisés ele assassina um egípcio, né? E com isso, ele começa de novo a ser perseguido pelo rei, né? E o rei começa a perseguir ele, porque ele tinha matado, né, esse egípcio. E ele, mais uma vez, ele dá uma ordem, né, para matar Moisés. E Moisés, ele começa a fugir. E a gente vê que até o que é ruim realmente gera algo bom na vida de Moisés e leva a proposta de Deus. Êxodo 2, do 11 ao 15, diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que eles realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?
Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou-se à beira de um poço. Então a gente vê que Moisés, né, ele matou um egípcio porque ele estava espantando, né, um hebreu. E com isso o rei ficou sabendo e mais uma vez mandou matar Moisés, e Moisés fugiu. Então Moisés já passou por duas, né, tentativas de tirar a vida dele, mas Deus o livrou mais uma vez. A partir do verso 16, a gente vai encontrar algo muito interessante. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio ao auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram ao seu pai, Reuel, ele lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Porque o deixaram lá, convide-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Esse lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz a um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. A gente vê aqui que até uma situação ruim, mais uma vez a vida de Moisés, o levou, né, para uma situação boa e mais perto do propósito de Deus. Ele, ao se encontrar, né, com essas moças e ajudar elas, ele conseguiu uma esposa, né? E através disso, ele começa a chegar mais perto do propósito de Deus, que era libertar o povo que estava sendo escravizado pelos egípcios, né? Que estava sofrendo lá na mão do rei, que a situação deles não estava boa e precisava de um libertador. E esse libertador foi Moisés, né? Deus usou Moisés para libertar esse povo. Então nós vemos que Moisés passou por diversas situações ruins até aqui, né, até esse momento, para chegar nesse momento de ajudar aqueles que precisavam e aqueles que Deus estava querendo tirar da escravidão. Eu queria que você pensasse que aquilo que você passou de ruim, ou tem passado de ruim, Deus quer usar para o quê? Deus quer usar talvez a sua dor, as suas lágrimas, as perseguições, aquilo que é difícil para o quê? Porque nós vemos que nada pôde parar realmente o que Deus queria fazer através de Moisés. E Moisés chegou a libertar o povo da escravidão. E não somente isso, Moisés era um homem de Deus, né? Moisés tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus face a face. Ele se tornou um líder de uma grande nação. Ele livrou o povo da servidão, né, e da escravidão. E conduziu as pessoas, não somente para conhecerem a Deus, né, mas para a terra prometida. Apesar de ele não ter entrado, ele conduziu as pessoas até lá. Então, nada que aconteceu na vida de Moisés parou aquilo que Deus queria fazer através da vida dele. E porque eu e você deixamos que as coisas que acontecem nas nossas vidas atrapalhem ou parem aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Porque que eu e você deixamos, né, as circunstâncias, os problemas, às vezes o pecado, coisas que são ruins que acontecem, parar aquilo que Deus quer fazer. Parar aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vemos um menino que quase foi morto, nós vemos um homem que quase foi morto, nós vemos um homem que peregrinou pelo deserto 40 anos por causa da desobediência do povo. Nós vemos um homem que tinha intimidade com Deus e o conhecia face a face. Chegar aonde Deus queria que ele chegasse. No propósito de Deus para a sua vida.
Será que nós podemos olhar para a nossa vida e pensar: eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu não posso deixar que nada atrapalhe aquilo que Deus quer fazer na minha vida, através da minha vida. Nós não podemos deixar nada atrapalhar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. E a gente sabe que acontece diversas situações. Né? Talvez a gente não é jogado no rio para morrer ou algo do tipo, mas acontecem coisas que talvez sejam piores do que ser jogado no rio. E aí não tem a filha de Faraó para salvar, não tem a irmã para falar assim: eu vou te levar na sua mãe. Né? Às vezes é só a gente e Deus. Mas isso não quer dizer que nós estamos sozinhos. Deus, Ele está conosco. Deus, Ele nunca nos abandona. Nós vemos que realmente Moisés, ele foi muito usado pelo Senhor. Ele libertou o povo da escravidão, ele abriu o mar vermelho. Deus falou para ele os 10 mandamentos, né? Nós vemos que Moisés, ele foi usado pelo Senhor, mas também desobedeceu a Deus. Quando Deus mandou ele bater na sarça, né? E ele... Na rocha, perdão. Em Números 20, do 8 ao 13, diz: quando o povo reclamou da sede no deserto, Deus mandou Moisés bater uma vez a vara da rocha, que ali brotaria água. Moisés obedeceu a Deus e bateu 2 vezes. Logo em seguida, Deus o chamou de infiel. Então, nós vemos que Moisés, um homem que viu Deus face a face, libertou um povo da escravidão, abriu o mar vermelho, viu milagres, viu tanta coisa, ele também desobedeceu a Deus. Né? E isso nos mostra que ainda que nós sejamos, né, homens e mulheres que buscam a Deus e vivem coisas extraordinárias com Deus, nós falhamos. Então vai chegar dia que a gente vai olhar assim e vai pensar: Deus não tem nada para a minha vida. O que Deus tinha para mim talvez já se acabou. Deus desistiu daquilo que Deus tem para a minha vida. O que Deus tinha preparado para mim, eu já fiz tantas coisas erradas, então eu acho que Ele deu para outra pessoa aquilo que Ele tinha para mim. Mas a verdade é que nada pode parar o que Deus quer fazer. Nada pode parar o que Deus quer fazer na sua vida. E a decisão é sua de querer viver isso ou não. A decisão é sua de falar assim: Deus, realmente nada vai parar o que você quer fazer na minha vida, então eu vou seguir passos que me levem até ao Senhor. Então nós vemos aqui que Deus, ele foi criando situações para Moisés ir até o lugar que ele deveria chegar. Então tem situações nas nossas vidas que vão nos levar ao lugar onde Deus quer. E tantas vezes são situações ruins. Para nós entendermos que nós precisamos de Deus. Para nós entendermos que nós somos falhos, pequenos demais. Nós precisamos de um Deus grandioso que pode fazer tudo. Um Deus que abre o mar vermelho, um Deus que liberta o povo da escravidão. O Deus que envia o seu Filho para nos salvar. Ele, tantas vezes, nos leva a situações difíceis e ruins para nos aproximar dele. Romanos fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, não somente as coisas boas. São todas. As tragédias, as coisas ruins, as percas, as situações que às vezes parece que vai nos destruir. Nós temos que olhar com os outros olhos e ver: isso pode estar me levando ao lugar que Deus quer que eu chegue. Isso pode estar me aproximando do lugar onde Deus quer me levar, ao propósito que Deus tem para a minha vida. Eu queria que você pensasse em qual situação você fala: Deus, tira isso. Tá bom já, Deus, essa situação. Eu não quero mais passar por isso. Qual a situação que você tem olhado e pensado: eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais passar por isso. Deus, misericórdia de mim. Talvez essa situação que você tem clamado para Deus tirar é a situação que Deus vai te moldar para te levar ao lugar que Ele quer que você chegue. Talvez é essa situação que você está passando que é a situação necessária para você ser transformado, moldado e mudado da maneira que Deus quer. Então, será que nós estamos com o coração disposto a viver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, entendendo que não é somente as coisas boas, que não é somente as coisas que vamos fazer felizes e alegres e falar: nossa, Deus é muito bom,
porque Ele só me dá coisas boas, porque Ele só não me deixa eu passar por nada? Ou a gente vai conseguir olhar aqui para situações e pensar: isso aqui Deus quer me ensinar algo. Nessa situação aqui, Deus Ele quer fazer algo e vai complementar para que eu possa chegar aonde Ele quer que eu chegue, e vai me ajudar a viver aquilo que ninguém pode tirar de mim com Deus, a não parar aquilo que Deus quer fazer. Em Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Isaías 41:10 diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Então, nós podemos olhar para a vida de Moisés e pensar até: não, Moisés era só uma criança. Como é que ele ia sentir medo, né? Como é que ele ia reclamar de Deus sendo criança? Nem tinha entendimento do que estava passando. E eu tenho entendimento do que eu estou passando, então eu tenho o direito de reclamar, né? Às vezes a gente quer ser reclamão com aquilo que Deus está fazendo. Mas se a gente for olhar para toda a trajetória de Moisés e ver o que Deus fez na vida dele, livrou das mãos de Faraó 2 vezes. Moisés teve a oportunidade de ser amamantado pela sua mãe e cuidado pela sua irmã. Moisés teve uma família. Moisés libertou um povo. Então tudo aquilo que ele passou durante toda a trajetória foi para chegar onde Deus queria. Você tem chegado onde Deus quer através da sua vida, através da sua trajetória, às vezes de choro, de dor, de dificuldades, de momentos tristes ou alegres, de momentos onde você sorri, de momentos onde você vê a bondade de Deus. Ou você tem olhado para essas situações e colocado elas como um obstáculo e não como parte do caminho para chegar onde Deus quer. Então, que em nome de Jesus, que Deus venha abrir os nossos olhos. Nós venhamos olhar para a história de Moisés e pensar: nossa, aconteceu tanta coisa com Moisés e nada foi capaz de parar aquilo que Deus tinha para a vida de Moisés. Então o que Deus tem para a minha vida também vai acontecer. Então nada pode parar o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Se Moisés quase morreu 2 vezes, né? Então a minha vida também tem jeito. Então a minha vida tem jeito sim. Então aquilo que Deus tem para mim está bem disponível. Basta eu passar cada situação. Basta eu ver a bondade de Deus em cada situação e entender que Deus Ele está conosco. Nós não precisamos ficar com medo porque Ele está conosco. Nós precisamos entender que Ele é o nosso Deus. Ele nos dá forças, Ele nos ajuda. Ele nos protege com a mão forte dEle. E proteger com a mão forte dEle nem sempre é nos livrar de tudo que nós passamos, mas está conosco em tudo que nós passamos. Está ali fortalecendo, está ali ajudando, está ali, né, realmente dando mais um ânimo para conseguirmos vencer mais um dia e nos ajudando a ver que nada nem ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer. Então, que em nome de Jesus, que você venha se lembrar da história de Moisés, não somente da história de Moisés, mas de tantos homens e mulheres na Bíblia, onde Deus queria fazer algo e as situações levaram essas pessoas ao lugar onde Deus queria que elas estivessem. Então, as coisas que acontecem, tantas vezes nos empurram para perto de Deus. Né? É a mesma coisa de estar tudo bem, a gente deixa de orar, deixa de falar com Deus, aí começa as coisas não acontecer e fica: Deus, misericórdia. Aí começa a clamar a Deus, começa a falar de novo, começa a orar, começa a colocar louvor, né? Porque aí as coisas estão ruins, então tem que chamar Deus para perto para conseguir vencer. Só que aí, Deus Ele não quer estar perto da gente só nas coisas ruins. Ele quer estar nas coisas boas também. Sabe? Deus Ele não quer que a gente se lembre dele só quando a gente pensa: Deus tem algo para a minha vida, com interesse apenas nisso. Mas Ele quer que a gente viva para Ele todos os dias. Quer que a gente se entregue para Ele todos os dias. Entendendo que realmente nada e ninguém pode parar. E a gente sabe que existe dificuldade nas nossas vidas. E existem pessoas que parece que não são pedra. Parece que é um iceberg enorme no caminho da nossa caminhada com Jesus, que param ali na frente e querem atrapalhar. Mas Deus manda sol para derreter,
Deus manda o Titanic ali para derrubar o iceberg, manda tudo. Independente do que aconteça no meio do caminho. Deus ele vai fazer aquilo que Ele tem que fazer nas nossas vidas. Independente do que aconteça, Ele vai fazer. E a gente tem que estar aberto a viver aquilo que Ele tem. E as situações que nos prepararão para chegar no lugar onde Ele quer que a gente chegue. As boas e as ruins. Quando vem as boas, glória a Deus. Quando vem as ruins, glória a Deus. É difícil dizer glória a Deus quando as coisas estão ruins? É difícil. Mas nós precisamos entender que Deus ele está a todo momento, no ruim e no bom. Deus ele está conosco a todo momento. E que em nome de Jesus, se você está desacreditado do que Deus tem para a sua vida, por causa das situações que têm acontecido, ou pelas dificuldades, pelas aflições, pelas dores, pelo choro, em nome de Jesus, que você venha fincar isso no seu coração. Nada pode parar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Nada pode parar. Você vai curvar sua cabeça e a gente vai orar. Jesus, que nós venhamos olhar para a vida de Moisés e venhamos ver que independente das situações que parece que vão nos matar, das coisas difíceis, das perseguições, Senhor, independente do que aconteça, Jesus, nós vamos entender que quando o Senhor tem algo para fazer, tudo coopera para o nosso bem. Até aquilo que é ruim, Jesus. Até aquilo que é mal e aquilo que nós achamos que não serve de nada, o Senhor usa para nos levar ao lugar onde o Senhor quer que a gente chegue. Então, Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós vamos sair daqui hoje, Senhor, entendendo que nada realmente pode parar aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, a transformação que o Senhor quer fazer, que em nome de Jesus nada venha parar, que em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor quer gerar em nós, nada venha parar, que a cura que o Senhor quer derramar nas nossas vidas, nada venha parar, que o milagre que o Senhor quer derramar, ou as bênçãos, Senhor, nada venha parar, que as dificuldades, Senhor, que nos moldam, que nos levam mais perto de Ti, que nós não venhamos querer pará-los, Pai, mas venhamos entender que tudo tem o seu tempo e que tudo realmente coopera para o nosso bem, e que tudo nos leva para mais próximos de Ti e nos leva, Senhor, ao lugar que o Senhor quer que nós cheguemos. Então, Deus, em nome de Jesus, nós vamos dar passos diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E a cada dia nós vamos estar mais perto do Senhor. E a cada dia nós vamos estar mais perto, Pai, do lugar onde o Senhor quer que a gente chegue, Deus. E que nós venhamos, Pai, ter uma vida de murmurando, Pai, uma vida onde só reclamamos, mas vamos olhar agora com outro olhar. Onde essa situação quer me levar? Assim como Moisés, Senhor, cada situação de dificuldade, cada situação de querer tirar a vida dele, parar o propósito do Senhor para a vida dele, nós vamos olhar para situações que querem realmente nos arrancar de Ti, ou arrancar daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós vamos olhar, não, isso não vai me parar. Isso não vai atrapalhar o que Deus tem para a minha vida. Isso não vai parar aquilo que o Senhor quer fazer, porque todas as coisas realmente cooperam. E eu quero entender isso em nome de Jesus. Pai, toma cada pessoa que está aqui, toma, Pai, cada situação que elas têm vivido. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece, Pai, as aflições, as dores, as situações difíceis, ó Pai, os momentos, ó Pai, que parece que tudo está acabado, ó Pai, que tudo está dando errado, Senhor. Mas, Deus, que em nome de Jesus, hoje eles vão ser consolados pelo Teu Espírito. E eles vão entender, Pai, que o lugar onde o Senhor quer que eles cheguem, eles vão chegar em nome de Jesus. E aquilo que o Senhor tem para a vida dele, nada vai parar. As pessoas, o diabo, Pai, as situações, os obstáculos, nada vai parar. Porque o Senhor irá fazer. E aquilo que o Senhor tem, Deus, irá acontecer em nome de Jesus. Toma, Pai, cada família aqui representada, já agora na nossa semana, Deus. Que se acontecer alguma situação difícil ou ruim, nós vamos correr para o Senhor, saber que o Senhor está conosco. Se acontecer alguma situação que nos faça querer reclamar, nós vamos nos lembrar onde essa coisa vai me levar, onde essa situação vai me levar. Eu entendo e eu creio que em nome de Jesus todas as coisas realmente vão nos levar para o lugar onde o Senhor tem para as nossas vidas. Nos guarda, Pai, guarda nossos corações e que nós venhamos, ó Pai, todos os dias entender que nós somos Teus, Deus. E que nada vai parar aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Em nome de
oração a leitura. Eu não sei qual você conseguiu. Amém? Você pode ficar de pé. Se quiser estender suas mãos. Número 6, 27 diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a misericórdia sobre ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.